Amém? Vamos estar levantando a nossa mão, estar orando por Cristo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui está teu filho, Pai, tu veio trazer a tua palavra, Senhor. Tua palavra venha nos confortar, Pai, entrar no nosso coração, Pai, como uma terra fértil, Senhor. Use ele como o Senhor tem usado, Pai, e que ele venha falar algo que venha de ti, Pai, que ele seja um canal de bênção aqui nesse lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te entregamos, Senhor. Amém. Amém. Tá bem aí? Boa noite, queridos. Todo mundo aqui já me conhece? Amém. Todo mundo conhece, né? Todo mundo conhece. Amém. Mais uma vez agradecer a Deus, né? Pela oportunidade de estar aqui com vocês. Na hora dos testemunhos ali, né? Eu não quis falar porque eu já vou falar agora, né? Mas eu queria agradecer a Deus pela família que Deus me deu, né? Quero começar esse momento agradecendo a Deus pela esposa que Ele me deu e pelos filhos que Deus me deu, né? Hoje eu tenho um menino, uma menina de 15 anos, se chama Anne Cristine, e tenho um menino de 6 anos, se chama Levi Marcos, né? Minha esposa se chama Patrícia, né? E todos com saúde, né? Deus tem cuidado da gente, né? Minha esposa, uma mulher extremamente fiel, né? Eu fui o único dela em toda a vida dela, né? O primeiro e único que ela beijou, e o primeiro que ela casou, e sempre, né? Uma mulher extremamente fiel, uma pessoa que eu deveria começar todas as mensagens agradecendo a Deus pela vida dela, né? E a gente não tem esse hábito de fazer isso, mas hoje eu quis fazer, porque nós não temos... Bom, isso não é uma regra, né? Mas nem todos nós temos esse hábito de agradecer sempre, né? Sempre agradecer, né? Sempre agradecer. Agradecer pelo café da manhã, agradecer pelo almoço, agradecer pela janta, agradecer quando acorda, agradecer quando vai dormir, agradecer pela família, né? Nós, normalmente, a gente tem mais facilidade de fazer o oposto, não é verdade? Quando alguma coisa foge ao nosso controle, quando alguma coisa não sai do jeito que a gente planejou, a tendência da gente é ficar triste, a tendência é reclamar, a tendência é procurar um culpado. E as nossas orações, geralmente de uma grande parte dos cristãos, né, geralmente é mais para pedir, né, do que para agradecer, né? Oxalá que chegue um tempo que a gente, num momento como esse, de depoimentos, né? Tem tanta gente para dar depoimento e agradecer a Deus pelo que Ele já fez, que não sobra nem espaço para o pregador. Amém? Mas amém, queridos. Obrigado, né? Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Obrigado, Guilherme, por estar aqui hoje, Marcos. Mas hoje eu confesso para vocês que eu estou com um sentimento diferente, né? Há um peso no meu coração e um temor muito grande. Deus colocou uma palavra no meu coração aqui para compartilhar, e é uma palavra bem forte, amém? É um café, café é para despertar, né? Eu quero ler dois textos com vocês. Se vocês puderem abrir, eu quero ler 1 Pedro 5, 6. 1 Pedro 5, 6. E depois a gente vai ler Apocalipse. Apocalipse 21. Tá ok? Todo mundo achou aí? Amém. 1 Pedro 5, 6. Todo mundo achou? Amém.
Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Amém? Eu vou ler novamente. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Ok? 1 Pedro 5. 5. 1 Pedro capítulo 5. Capítulo 5. Verso 6. Eu estava no 1. Isso. Joia. 1 Pedro capítulo 5, Isso. versículo 6. Quero agradecer a Deus também pela vida do meu pai, que está aqui hoje. E agradecer a Deus por cada um que tem orado por ele, né? Estava meio dodóizinho aí, mas está melhor de novo. Em nome de Jesus. Eu aprendi a palavra. Aprendi agora com o Marcos ali. Ah, é? Como é que é? Sabe, não? Qual é? Enxaqueca? Enxaqueca. Estava com enxaqueca e não sabia. Agora Apocalipse 21. Apocalipse 21. Eu vou ler a partir do versículo 3. Eu vou ler do 1 em diante, para ficar bem completo. Apocalipse 21, do 1 até o 8. Ok? Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém? Pai, mais uma vez eu quero te agradecer pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. E eu quero te pedir, Pai, que o teu Espírito Santo realmente possa tomar a minha vida, Senhor. Eu de mim mesmo não tenho nada para falar, mas eu creio que quando nós nos rendemos a Ti, o Senhor fala através das nossas vidas. Por isso eu te peço, Espírito Santo, fique à vontade e usa-me tão somente como um canal, como um vaso em Tuas mãos, para ministrar o que Tu queres, ó Pai, na noite de hoje. Porque o Senhor é que conhece cada um aqui e sabe a necessidade de cada um, Pai. Por isso eu te peço, ministra, ó Deus, segundo a necessidade dos mensagens. Tu sabes o que eles precisam ouvir, Pai. E não o que eles querem, mas o que eles precisam. Por isso eu te peço, tome em tuas mãos e me usa para falar aquilo que cada um precisa ouvir. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Você pode dar uma sacudida na pessoa que está do seu lado aí, para ver se ela está bem acordada. Profetiza na vida dela. Profetiza, libera um decreto, diga para ele: é hoje, meu irmão. É hoje. É hoje, meu irmão. Segura firme na cadeira aí. Amém? Aleluia. Eu queria começar essa mensagem, amados, lembrando a vocês que o nosso Deus é um Deus de novos começos. O nosso Deus é o Deus da segunda chance. Amém? Ele não é só da segunda chance, ele é o Deus da terceira chance. Ele é o Deus da quarta chance.
Nós, seres humanos, amados, nós, seres humanos, nós amamos ver o circo pegar fogo. O ser humano é assim, né? Ele gosta de ver o circo pegar fogo. Quando a gente fica sabendo, irmãozinho caiu em pecado, irmãozinho caiu em adultério, irmãozinho tropeçou, irmãzinha caiu, né? O ser humano, geralmente, ele que deveria ficar triste com essas notícias, deveria ficar, sabe, compadecido, deveria, quem sabe, se jogar no chão diante de uma notícia como essa e clamar a Deus por misericórdia. Porque se um irmãozinho caiu, se a irmãzinha caiu, né, ele é sangue do meu sangue, ele também faz parte do corpo no qual eu estou inserido. Nós fazemos parte de uma grande família. Eu tenho ministrado isso aqui em Canelinha. Né? Nós fazemos parte de uma só igreja. Né? Foi meu pai que falou isso aqui no começo, né? Fazemos parte de uma só igreja, uma só família, um só corpo. Então, a Bíblia diz em Coríntios, né, quando um sofre, todos sofrem. Todos padecem com ele, ou pelo menos deveriam padecer. Mas, muitas vezes, o que a gente vê na igreja de hoje, muitas vezes tem um irmão sofrendo, tem alguém do meu lado padecendo, e parece assim que, o problema é só dele, entendeu? Ele que se levante sozinho, ele que se erga sozinho. Só que nem sempre as pessoas conseguem se levantar sozinho. Hoje, né, a medicina disponibiliza de remédios, né? Remédios, a gente chama de ansiolíticos, né? São remédios para ansiedade que ajudam muitas vezes as pessoas que estão numa pior a se levantar. Mas nem todos têm acesso a essas medicações. E alguns até se recusam a tomar, né? Se recusam a tomar por quê? Porque no meio cristão, eu particularmente, eu já fui vítima de abuso emocional no passado. Eu passei uma época da minha vida, um momento muito difícil da minha vida, no ministério. Isso deve ter mais de 10, quase 15 anos atrás, né? Um momento muito difícil, onde eu fiquei com depressão. Eu fiquei com depressão, estava literalmente deprimido, e a depressão, para quem não sabe, é uma tristeza, né? Não tem explicação, é uma tristeza, é uma angústia. E essa mesma angústia, a Bíblia fala que vários personagens bíblicos, vários homens de Deus, tiveram, né? A Bíblia fala sobre Jeremias, que foi um cara que se derreteu em lágrimas. A Bíblia fala do rei Davi, né? Que ele chega a dizer, cordéis de morte me cercaram. A Bíblia fala de Elias, que se trancou numa caverna e que pediu a morte. A Bíblia fala de Jonas, né? Jonas que chegou a desejar a morte também, né? A Bíblia fala do próprio Jesus, que ali no jardim do Getsemane, a Bíblia diz que a alma dele estava angustiada até a morte. Uma tristeza profunda. Então nenhum homem, queridos, nenhum homem, nenhuma mulher, seja de Deus ou não, ninguém está livre disso. Ninguém está livre disso. Agora o problema é que no nosso meio existe uma ignorância tão grande, né? Existe uma ignorância tão grande acerca disso, é um verdadeiro desconhecimento da Bíblia, é uma verdadeira ignorância, né? Eu tenho pregado que, nesse tempo, que o povo é destruído porque falta o conhecimento. Então há uma ignorância muito grande. Houve um tempo na igreja, né, de uma grande parcela da igreja evangélica, da igreja cristã, que depressão, tristeza, era associada a demônio. E eu passei isso, eu vivi isso. Eu vivi um tempo que eu estava deprimido, triste, por uma série de situações que eu passei, que eu vivi naquela época. Eu sempre fui uma pessoa muito esponja. Eu sempre fui um cara assim, muito paizão, né? Eu acho que pelo menos no passado, hoje eu não sei. Hoje eu não posso mais falar isso da minha pessoa, só Deus para julgar. Mas eu era um cara que eu me apegava demais aos discípulos, né? A gente... desde o começo, quando eu fiz o meu encontro com Deus, eu comecei a sonhar em ter os meus 12.
né? Quando você faz um encontro com Deus e você aprende que Jesus Cristo formou 12 discípulos e que com esses 12 ele alcançou o mundo, e aí você é ministrado sobre isso, eu comecei a sonhar com isso. E eu trabalhei pesado para formar os meus 12, né? E cheguei a ter quase 12, a minha primeira equipe de 12. Mas, de repente, eu já contei isso em outras ocasiões, vou contar aqui hoje, quem sabe, alguns aqui não conhecem muito a minha história, mas naquela ocasião, há mais de 10 anos atrás, nós participamos, na verdade, de um retiro que se chamava Multiplicando o Fruto Fiel, era o nome do retiro. E não era o único, né? Nós participamos de outros, né? Como o Fruto Fiel, Consolidando o Fruto Fiel, e tinham Multiplicando o Fruto Fiel. E eu fui para esse retiro, juntamente com uma grande parte da minha equipe de 12, da época, né? E eu, na minha mente, amados, eu pensei assim, meu Deus, eu estou indo para um retiro chamado Multiplicando o Fruto Fiel, eu estou indo com a minha primeira geração, minha primeira equipe de 12. Eu pensei, meu Deus, nós vamos voltar desse encontro, nós vamos voltar desse retiro bombando. E nós vamos multiplicar. O nome do retiro fala Multiplicando o Fruto Fiel. Então nós vamos bombar, nós vamos multiplicar e nós vamos ganhar Nova Trento para Jesus. E Nova Trento vai ser tomado para Jesus. E aquela empolgação, né? Cheio de esperança, cheio de expectativa no meu coração. Só que, para minha surpresa, quando a gente volta desse retiro Multiplicando o Fruto Fiel, grande parte da minha equipe de 12, meus líderes, né? Que hoje muitos deles são pastores, né? Maclodes, Alexandro, Regis, Amarildo, vieram me procurar. Pastor, Deus falou comigo, eu estou voltando para São João Batista. Pastor, Deus falou comigo, eu estou voltando para São João Batista. Pastor, Deus falou comigo, eu estou voltando lá para a cobertura do apóstolo. E aí, de repente, a minha primeira geração foi tudo transportada, foi doada, né, para o meu líder, né, que na época era o apóstolo Luiz Carlos. E aí a minha equipe passou a ser meus amigos de 12. Aqueles que eu queria como minha primeira geração passaram a ser meus colegas de 12. E o apóstolo Luiz Carlos adotou todos eles, né? Adotou todos eles para a equipe dele. E Deus até me deu uma palavra de consolo, né? Se as primícias forem santas, toda a massa será santa. Na verdade, não é essa palavra que Deus me deu, mas Deus falou comigo, né, que as primícias pertencem ao sacerdote. Então, os meus primeiros frutos eu tinha que entregar para o sacerdote, ou seja, eu tinha que entregar para o meu líder, né? E foi mais ou menos, e foi exatamente isso que aconteceu, né? Sem querer, nada disso foi planejado, mas a minha equipe foi toda transferida para o meu líder. E de repente os meus sonhos foram tudo por água abaixo, né? Por quê? Porque a equipe que eu estava preparando para ser a minha equipe, entre aspas, né? Eles voltaram tudo para São João e ficou eu lá em Nova Trento com uma meia dúzia, né, de pessoas. E aquilo na época, irmão, foi um baque muito grande, né? Foi um baque muito grande, porque eu estava cheio de expectativas, cheio de sonhos, vamos ganhar Nova Trento para Jesus. E de repente, o meu braço direito, o meu braço esquerdo, e pé direito, pé esquerdo, foram tudo para São João Batista. E eu entrei em colapso. Entrei em colapso. Não foi só isso que aconteceu, mas eu me lembro que isso daí foi um dos principais pontos, né? Eu me lembro que naquela ocasião eu chorei muito, muito. Enfim, eu fiquei um tempo assim, arrasado, abatido, triste. Eu não vou entrar em detalhes, tinham mais coisas que aconteceram na época, mas eu me lembro que isso daí foi um dos pontos principais. Porque eu me apegava demais às pessoas. Eu era, como eu falei para vocês, eu era muito esponja. Eu me apegava demais, eu queria estar junto, aquela coisa. Até hoje eu tenho um pouco disso ainda dentro de mim, né? E por isso, quando acontecem situações como essa, a tendência é que a gente sofre, né? Porque o amor é sofredor.
E eu me lembro de uma pessoa, de uma pessoa que eu amava muito. Essa pessoa, eu estava triste, durante um tempo eu cheguei a tomar remédio para depressão, e eu me lembro de uma pessoa dizer que isso é demônio. Tá triste é coisa de demônio. Se você está triste é porque você está endemoniado. Se você está com depressão é porque você está endemoniado. Além de você estar triste, além de você estar passando um momento difícil na sua vida, você tem que escutar do próprio discípulo que você tinha demônio, né? Aquilo ali era mais doloroso ainda. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu acredito que tem muitos cristãos, muito crente, que Deus o livre se ele tem que passar por uma experiência semelhante. Deus o livre se ele passar por um momento de tristeza. Deus o livre a possibilidade de ter que tomar alguma medicação por causa da condenação que ele vai encontrar dos seus próprios colegas de ministério, próprios colegas cristãos. Por quê? Porque, infelizmente, nós cristãos que deveríamos ser aqueles que abraçam, aqueles que estendem a mão, aqueles que apoiam, aqueles que ajudam, muitas vezes são os primeiros a cavar uma cova para terminar de enterrar. Quando chega a notícia do irmão que caiu, como eu estava falando no começo, ou da irmãzinha que caiu, nós que deveríamos estender a mão para ajudar, às vezes são os primeiros a cavar o buraco para terminar de enterrar. Né? Isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. Né? Isso é muito preocupante porque isso demonstra, né, o quão distante nosso coração está de Deus. Quanto egoísmo que há dentro de nós, quanta indiferença que existe dentro de nós, quanta falta de compaixão que tem dentro de nós, quanta falta de amor que tem dentro de nós. Né? Eu conversava com meu pai hoje de tarde sobre uma pessoa conhecida, né? Conhecida no meio cristão, que segundo notícias parece que a pessoa caiu, né? E eu me lembrei que eu tinha contato dessa pessoa e eu resolvi mandar uma mensagem. Porque é mais fácil condenar. É mais fácil condenar. Por que Deus está trazendo essa mensagem? Eu nem sabia que essa mensagem ia levar para essa direção, tá, queridos? Mas nós estamos vivendo um tempo muito importante para a nação brasileira. Daqui mais alguns dias a gente vai eleger o futuro presidente do Brasil e o futuro governador. E mais do que nunca, o tempo agora é um tempo de se unir. É um tempo de deixar as diferenças de lado. É um tempo de abraçar. Não é hora de dividir, não é hora de rejeitar, não é hora de separar. A hora agora é hora de unir. A hora agora é de abraçar. Né? De você abraçar até mesmo o teu inimigo. E trazer ele para o lado que nós cremos que é o lado correto. Né? Que é o lado daqueles candidatos que defendem direitos, defendem valores como a família, a liberdade, né? A pátria e aqueles que são contra a ideologia de gênero. Contra a ideologia de gênero por quê? Porque a Bíblia é clara, Deus criou homem e mulher, Deus criou macho e fêmea. Não existe meio termo. Né? Ou é macho ou é fêmea, não tem outro jeito. Menino nasceu, né, com órgão genital masculino e mulher nasceu com órgão genital feminino. Eu não posso apoiar um candidato que quer implementar ou quer empurrar de goela abaixo a ideologia de gênero. Eu não posso aceitar, né, algum tipo de partido que é a favor da erotização de crianças. Eu não sei quem teve a oportunidade de ver na TV, né, ou no YouTube, um tempo atrás, né, quando foi liberado lá no museu, não sei se é em São Paulo, né, que deixaram as crianças entrar no museu para ver homens nus, né, e aquilo ali foi considerado arte. Né, arte só se for na China. Né, só se for na China.
Então, eu não posso aceitar votar em candidatos que sejam favoráveis a esse tipo de coisa, né? Que sejam favoráveis à erotização das crianças, né? Como não sei quantos tiveram acesso, há um tempo atrás foram distribuídas revistas, né? Em algumas escolas, onde estimulavam as crianças a esse tipo de coisa. Então, amados, tem a questão também da liberação das drogas, né? Existem partidos que são a favor da liberação das drogas e outros são contra. Então, são coisas assim que visivelmente são contra a palavra de Deus. Então, nesse momento, eu tenho que me posicionar. Durante muito tempo, a igreja de Jesus ficou em cima do muro. Ela achava até que era pecado falar de política. Se nós, que somos aqueles que deveríamos conhecer, saber separar o santo do profano, saber distinguir o certo do errado, né? Se nós nos calarmos, a palavra de Deus diz que se não havendo profecia, o povo se corrompe. Então nós não podemos nos calar. Num momento como esse, não podemos. Nós temos que dar a cara para bater. A gente tem que lutar por aquilo que a gente acredita que é o certo. E é agora, como eu falei, a hora de abraçar. A hora agora é de ir em busca daqueles que a gente acredita que estão em cima do muro, daqueles que estão, sei lá, indecisos, né? Ok? Quero encerrar essa palavra, amados, dizendo que, como foi lido aqui no começo, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele nos exalte. Quantos aqui gostariam de ser exaltados por Deus? Quantos gostariam de ver Deus levantando você? Deus colocando você num lugar de honra? A palavra de Deus diz, humilhai-vos. Não é diante de homens, é debaixo da potente mão de Deus. Existe uma passagem na Bíblia que fala que nós precisamos deixar crescer o trigo juntamente com o joio. E quem já teve a oportunidade de observar, né, ou de ver a imagem do joio, você vai descobrir que os dois são iguaizinhos. Iguaizinhos. Agora, como fazer para descobrir quem é joio e quem é trigo? Muito simples. Dizem os estudiosos dessa questão aí da lavoura, que na hora do vendaval, quando vem o vento, o joio, ele não se dobra. E o trigo, ele se dobra. Então, essa é a diferença do verdadeiro cristão e do cristão endurecido, do coração de pedra. O cristão legítimo, o cristão quebrantado, o cristão que é considerado humilde, quando vem o vento, que representa a manifestação da presença do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, ele se rende. Agora, o orgulhoso, o joio, ele não se dobra, né? E quando a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, o que é se humilhar? Se humilhar é se dobrar. Se humilhar é se dobrar. Domingo, quando eu preguei aqui na igreja, eu fiz uma coisa que eu não tenho feito muito nos últimos tempos, que é convidar as pessoas para vir na frente. E isso no passado era sempre assim, a gente nunca terminava um culto, uma palavra, sem convidar as pessoas para vir na frente. Porque quando a gente convida a pessoa para vir na frente, para se ajoelhar muitas vezes, não é se ajoelhar diante de homens, é diante de Deus. A gente está dando uma oportunidade para aquela pessoa exercer e falar, humilhai-vos na potente mão de Deus, para que o seu tempo ele nos exalte. Todas as vezes que eu me humilho diante de Deus, eu estou recebendo a promessa que ali na frente ele vai me exaltar. Porque é uma promessa da parte de Deus. Mas hoje, até para isso a gente tem dificuldade.
Porque a gente pensa, meu Deus, o que vão pensar de mim? Se eu ir lá na frente e me ajoelhar. E se no final dessa mensagem eu pedir para todo mundo vir aqui e a gente se ajoelhar? Né? O que vão pensar de mim? Dane-se o que vão pensar de mim. Eu estou me ajoelhando diante de quem? Eu estou me humilhando diante de quem? Né? Então, amados, a Bíblia diz que se eu me humilhar debaixo da potente mão de Deus, se eu me humilhar diante dele, se eu reconhecer que eu preciso da ajuda dele, se eu reconhecer que sem ele eu sou barro, pó e cinza. Eu gosto de um texto que está em João 15, 5, que diz assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Sem Jesus nós somos barro, pó e cinza, mano. E eu creio de todo o meu coração, Deus está para inaugurar um tempo de prosperidade, de bênçãos, de provisão sobrenatural sobre a nação brasileira. Deus me deu essa palavra aqui, eis que faço nova todas as coisas. Eu creio que Deus tem um tempo novo, um tempo de bênção, um tempo sobrenatural para todos nós, para toda a igreja dele. Agora, para quem quer essa promessa? Para aqueles que se humilham diante de Deus, para aqueles que reconhecem que precisam da ajuda de Deus, para aqueles que reconhecem que sem Deus não vão a lugar nenhum. Amém? Amém. Então, queridos, eu quero parar por aqui. Eu não sei como que cada um está aqui. Na verdade, eu quero crer que sei. Eu quero crer que uma maioria esmagadora que está aqui, né, são pessoas... Olha, são verdadeiras pérolas, né? Eu não conheço todo mundo que está aqui, mas só o fato de os que estão aqui têm sido pessoas perseverantes, têm procurado estar sempre nas reuniões aqui, e a maioria aqui eu me atrevo a dizer que eu conheço mais ou menos, né? E eu quero crer, amados, Deus tem algo muito lindo, muito precioso para todos nós. Deus tem algo muito grande. Deus tem coisas que o olho ainda não viu, nem jamais subiu ao coração de nenhum aqui o que Deus tem para cada um de nós. Mas existe uma condição: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Que nós possamos nos humilhar diante da potente mão de Deus e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, o que eu preciso mudar na minha vida? Tem alguma área na minha vida ainda que precisa de transformação? Esse texto aqui da Apocalipse 21, ele está falando que os medrosos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os adúlteros, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a parte dessas pessoas será no lago de fogo e de enxofre, que é a segunda morte. Sabe, para mim, na minha concepção, o pior tipo de medroso desse tempo, que eu considero os tempos do fim, o pior tipo de medroso para mim não é a pessoa que tem medo de escuro, medo do frio, medo de altura, medo do fogo, medo da água. Para mim, o pior tipo de medroso que pode surgir nesse tempo é o covarde. É aquele que fica em cima do muro. É aquele que no dia das eleições ele não sai para votar. Joga o voto fora. Né? É aquele que não se posiciona. É aquele que fica, sabe, é o crente, é o cristão morno. Ele não é frio nem quente, ele é morno, ele fica em cima do muro. E é aquele também que não tem coragem de falar para o mundo inteiro que ele serve um Deus maravilhoso. Eu tenho anunciado, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E se é verdade que Jesus está voltando mais do que nunca, amado, Ele conta com a gente. É hora da gente sair e cumprir o ID. O que é o ID? Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem nele crê será salvo. Quem não crê está condenado.
Será que nós temos aproveitado cada oportunidade? Nós organizamos um congresso na nossa igreja, tem mais ou menos um mês, e uma das palavras principais que Deus me deu: aproveitem bem cada oportunidade. É tempo de remir o tempo. Aproveitem cada oportunidade. Será que nós temos aproveitado cada oportunidade para falar de Jesus, para falar do amor de Jesus? Quando você tem uma oportunidade de falar, você fala. Esse, para mim, é o pior tipo de medroso. É aquele que não fala, é aquele que não se abre, ele é o crente, como é que chama? Detetive não. 007. 007. O cara, ninguém nem sabe que ele é crente, ninguém nem sabe que ele é cristão. Ele está escondido, ninguém, né? Não, a hora é de falar, a hora de abrir a boca. Mas, mais especificamente, nesses dias que antecedem o dia 30 de outubro, eu creio da parte de Deus que nós precisamos de foco. E o nosso foco, como cristãos, que tem valores conservadores, que acreditam, né, em Deus, pátria, família, liberdade de expressão. Esses cristãos que acreditam nesses princípios, eu acredito, amados, que até o dia 30 o nosso foco é lutar por essa bandeira. E se tiver algum amigo nosso, algum irmão que está em cima do muro, né, usar a Bíblia, usar amor, usar tudo que tiver direito para poder trazer essas pessoas para o lado que a gente entende ser o lado de Deus. Amém? É uma disputa entre o bem e o mal. É uma guerra travada entre o poder, entre o reino de Deus e o reino das trevas. É inadmissível que venha se eleger verdadeiros bandidos, né? É inadmissível, não dá nem para cogitar a possibilidade de se eleger um ladrão, né? Colocar ele para governar o país. Não tem como aceitar isso. Não tem como aceitar, né? Seria o cúmulo da ignorância. Então, eu sei que essa palavra para muitos pode parecer meio pesada, para muitos pode pensar palavra para pregar em célula, né? Olha, isso é para pregar em célula, não sei aonde, mas é o que o Espírito, né? Porque daqui a alguns dias nós vamos decidir o futuro do nosso país. E eu não quero eu quero lavar mãos, né? A minha parte, onde eu for, eu quero estar bem posicionado a respeito daquilo que eu creio. Porque se, isso não vai acontecer, né? Mas se fosse eleito candidatos corruptos, partidos corruptos depois do dia 30, eu estaria com a minha mão limpinha, tranquilo, consciência tranquila, vou dormir com a cabeça no travesseiro tranquilo, né? Então, que a gente possa focar nisso, se posicionar e defender esses valores. Amém, queridos? Para que nós possamos realmente ter esperança do novo Brasil para o nosso país. Amém? Uma palavra um pouco diferente, mas eu creio que é isso que Deus tem para nós nessa noite. Amém?